Bora lá, galera, mais um vídeo do nosso canal e a Argentina está na final da Copa do Mundo do Catar após vencer a seleção da Croácia por 3-0. Quem imaginaria a Argentina vencendo por 3-0 a seleção da Croácia, a seleção que o Brasil teve muita dificuldade. A Argentina já não teve tanta dificuldade assim para vencer. Messi abriu o placar de pênalti e Álvares marcou 2 gols aí, dando a vitória à seleção da Argentina, que agora vai esperar o confronto entre França e Marrocos, partida que acontece amanhã, 4 horas da tarde. Bora acompanhar o debate do Sport Center do ESPN, falando tudo sobre esse confronto entre Argentina e Croácia. Lembrando, o link vai estar na descrição, crédito total ESPN do Grupo Disney. Bora lá acompanhar o vídeo. Teve eficiência. O primeiro gol também, naquele momento do jogo, ajudou, né? Numa desatenção ali da defesa da Croácia. Mas o que está jogando o Messi é impressionante, está fazendo toda a diferença. Impressionante mesmo, melhor Copa, melhor jogo, vamos falar sobre isso. Mas fala, Zupa, boa noite. Boa noite, Marcela, Praz, Felipe, boa noite, fã de esportes. De fato, foi um jogo muito diferente de Brasil e Croácia, e não só pelo desempenho da Argentina do ponto de vista técnico, porque a gente pode procurar aqui, tecnicamente aqui ou ali foi melhor, mas me chamou muito a atenção a diferença de pegada da Argentina, em especial na comparação com o que o Brasil não fez no primeiro tempo contra a Croácia. Foi muito confortável para a Croácia jogar no primeiro tempo e até parte do segundo tempo contra o Brasil. No momento em que os croatas tinham a bola contra o Brasil, era um conforto para eles decidirem o que fazer. E contra a Argentina isso não foi visto. Então a Argentina diminuiu o espaço o tempo inteiro, mordeu o tempo inteiro, impediu o jogo da Croácia o tempo inteiro e aproveitou os seus momentos para rapidinho, 2 pauladas, fazer o 2-0. E aí administrar, e como disse o Praz, mais uma atuação monumental do Messi, O Messi ele tá desfrutando da Copa do Mundo. É muito visível como ele está desfrutando da Copa do Mundo e como isso tem dado resultado. Eu quero dizer que eu adorei o seu figurino, mas ele veio com alguns dias de atraso, tá? Ele foi selecionado quinta passada. Mas foi mesmo, foi mesmo. Mas foi. Inclusive, no domingo, a minha roupa é verde. Boa. Bom, Marrocos tem verde na bandeira. Vai ter, numa dessa, vai ter que ser. Pode ser o Marrocos. Essa é a esperança que o verde vai trazer no domingo. Vamos pro Catar. Vamos acionar a Nathalie Gedra. A Croácia está na disputa de terceiro lugar. A Argentina está na final contra França ou Marrocos. A definição amanhã. Nathalie, muito boa noite para você. Seja bem-vinda. Tudo bem, Felipe? Olá, pessoal. Olá, fã de esportes. Aqui na frente do Luseio, depois dessa grande exibição da seleção da Argentina contra a Croácia. E eu tava lá dentro e deu pra sentir, nos primeiros momentos, até o gol do Messi, vocês já destacavam isso, Que o gol do Messi realmente ajudou a Argentina a crescer dentro do jogo. Mas até o gol do Messi, a gente sentia uma tensão dentro do estádio. O gol do Messi trouxe esse desafogo e também trouxe uma Argentina jogando um pouco mais à vontade, Porque até então a Croácia estava fazendo o jogo que eles queriam, segurando muito a bola, cadenciando muito o jogo, concentrando o jogo no meio de campo, e aos poucos a Argentina foi ganhando o meio de campo, Porque era o setor ali em disputa principal. E a torcida foi percebendo isso e foi respondendo ainda mais. Sabe que antes do jogo a gente conversava muito com torcedores e eles falavam muito, claro, sobre Messi, como eles sempre falam, mas falavam muito sobre o conjunto. E aí eu queria destacar o torcedor argentino cantando pro Julián Álvarez. Olê, 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 Julián, Julián. E o Julián Álvarez fez um lindo gol. O segundo gol da Argentina foi uma baita jogada dele, E daí o terceiro gol, que foi dele, mas foi do Messi, Impressionante. Tudo que o Messi faz é absolutamente ovacionado, é absolutamente aplaudido. Antes mesmo disso, o Scaloni faz uma alteração, tirando o Paredes e colocando o Lisandro Martinez, e a torcida gosta muito dessa alteração. Coloca aquela linha de 5, muda o esquema tático, e daí a gente vê mais uma característica peculiar do Scaloni nessa Copa do Mundo, porque se antes ele era muito fiel à escaloneta, a forma como eles jogavam, ao goleiro, ao centroavante, a gente vê muitas alterações, muita mobilidade na forma que a Argentina está jogando nessa Copa do Mundo, e mais uma vez ele coloca essa linha de 5, ele inclusive começou com ela contra a Holanda, dessa vez ele optou por colocar mais densidade no meio de campo com o Paredes, Então a torcida da Argentina vai se alimentando disso, vai devolvendo isso para os seus jogadores, e é uma troca sempre muito interessante de acompanhar dentro do estádio.
verdade. Como os jogadores procuram a torcida, como a torcida responde a isso e como o torcedor até o minuto final sempre fica muito receoso, porque a Argentina já sofreu muito em Copas do Mundo, sofreu em grandes torneios, passou muitos anos, 28 anos, sem ganhar um título de expressão. Então agora até a torcida da Argentina desfruta um pouco mais. A gente fala do Messi desfrutando um pouco mais e hoje, com certeza, não só uma das melhores, a melhor atuação do Messi nessa Copa do Mundo, até superando o jogo contra a Austrália, que foi um primor, mas uma das melhores atuações do Messi com a camisa da Argentina, a gente vê ele desfrutando mais e a gente vê os argentinos também desfrutando mais. Então esse é o clima entre torcida e a equipe, a seleção argentina. Eles desfrutando, aproveitando um pouco mais e chegando à sua sexta final de Copa do Mundo. Pois é, olha, Nathalie, tem uma coisa, você está falando do aproveitar, né, de como o Messi está diferente, como o Messi tem se mostrado um cara feliz com a camisa da Argentina nessa Copa do Mundo. Nem no momento em que foi para os pênaltis eu senti que o Messi perdeu a esperança, que ele em algum momento teve medo ou receio de que eles fossem passar. Muito pelo contrário, eu olhava para ele e falava, mas tenho certeza como eles passam, olha só. O que quer dizer que para a final, aguarde, porque eles vêm com tudo mesmo. Nathalie, muito obrigada, tá, pelas informações. Um beijo para ti. Volto com mais repercussão, então, tá? Da Argentina na final de Copa do Mundo, ao longo da programação. Beijo para todo mundo. Beijo, valeu. Vamos falar então de Lionel Messi, é impressionante. Eu não sei se vocês também sentiram isso, mas a gente tem uma tela para mostrar o Lionel Messi nesta Copa do Mundo, principalmente nessa fase de mata-mata, como ele tem arrebentado com as partidas, como ele está jogando e está jogando demais. Vamos mostrar aí, 3 jogos, 3 gols, 2 assistências, minutos para participar de gols 60 e chances criadas 9. Ele é o primeiro aí no ranking da Copa, tá? Mínimo de 180 minutos jogados. Lionel Messi, que vale a gente lembrar, perdeu um pênalti nessa Copa do Mundo, que poderia ter ficado marcado se a Argentina não tivesse passado para a próxima fase, para as oitavas, que chegou a ter esse perigo, mas agora tá aí, navegando em águas, digamos, tranquilas. E ele perdeu o pênalti contra a Polônia em um jogo onde ele teve uma atuação absurda também. Ele jogou muito contra a Polônia, mas como ele perdeu o pênalti, para algumas pessoas a atuação fica, não jogou tão bem assim. Se ele tivesse marcado o gol contra o Chesney, com o nível de atuação que ele teve nos 90 minutos, e ele tem jogado, eu acho que ele jogou todos os minutos da Copa, o Messi não saiu nem um minuto sequer. Isso também mostra como ele tem encontrado a melhor maneira de se dosar fisicamente sem sumir do jogo, porque ele está sempre participando do jogo. Uma coisa que me chama a atenção, a galera aí festejando durante o jogo, uma coisa que me chama a atenção também, além do desempenho do Messi estar sendo sublime na Copa do Mundo, quando a gente pega assim, grandes craques jogando Copa do Mundo, acho que essa Copa do Messi vai entrar para a galeria das grandes Copas dos grandes craques, né? Tem a Copa de 70 do Pelé, onde ele já era um grande craque, 58 o Pelé ainda não era, ele estava começando. Tem a Copa de 86 do Maradona e talvez existam alguns outros exemplos, mas essa Copa do Messi vai entrar para a galeria das grandes Copas dos grandes craques. Mas o que me chama a atenção é que como a maioria esmagadora dos gols dele, acho que só o gol contra a Holanda, não foi o gol do 1-0. Contra a Arábia Saudita foi o gol do 1-0. O time tomou a virada, mas ele fez o gol do 1-0. Contra o México, aquele sufoco danado, o time sofrendo para encontrar espaço, ele faz o gol do 1-0. Contra a Polônia, ele não marcou. Contra a Austrália, gol do 1-0. Contra a Holanda foi o gol do 2-0 e hoje foi o gol do 1-0 de novo. Então você pode juntar tudo. Performance, quantidade de gols, nível de atuação, relevância da participação dele nos momentos decisivos do jogo. Ele está entregando absolutamente tudo, até o que ele não entregava, que a gente comentou bastante na vitória sobre a Holanda, que é essa questão do espírito, da briga, de fazer um fala muito na cara do Van Gaal, sabe? Sai daqui, seu bobo. Sai daqui, seu bobo. Então, assim, é uma Copa espetacular. E hoje foi uma atuação espetacular e, como a Nathalie bem falou, o terceiro gol da Argentina, o gol do Julián Álvares, foi um baile. E ele levou pro baile um dos melhores zagueiros da Copa, que é o Gvardiol, zagueiro de 20 anos de idade. Né? É isso. É espetacular. É muito difícil, eu falei isso aqui no programa, é muito difícil torcer contra um cara desse. É isso. É porque é muito bonito ver ele jogar. Então não tem como. E você falou, ele não fez o gol controlando o primeiro, mas a assistência foi meio gol, né? Sim. Exatamente. Espetacular. A gente tem essa pergunta na tela. Semifinal é a maior atuação de Messi em Copa? Foram várias. Mas pelo momento decisivo, pelo adversário, pelo que ele fez com gol, assistência, para você, maior atuação dele em Copas? Eu tenho dúvidas de que foi a maior atuação em Copas, hein?
dele. Gostei, Praz. Não, eu gostei. Não, mas eu gostei do que você tá falando. não, Você é sim. uma oba. É, Tem não, outras. Tem. O próprio jogo contra a Holanda, que a gente falou, ele não fez o primeiro gol, mas o passe que ele dá é um troço absurdo. E tem uma câmera que filma ele de frente assim, ele olha no começo da jogada, depois não olha mais, ele acha o passe. Mas assim, ainda bem que ele... Que o Zupac falou que ele falavam se um dos defeitos que ele tinha que ele não era vibrante, que ele não... Era mais espanhol do que argentino, E agora, aos né? 35 anos, ele despertou isso. Ainda bem que ele demorou um pouquinho, porque senão... Porque pra gente achar um negócio para criticar o Messi, a gente teve que achar alguma coisa comportamental, que às vezes nem é um defeito. Sim, às vezes, vários jogadores a gente cobra ao contrário, que seja menos enérgico, menos exaltado, né? Mais frio. E às vezes tu precisa de frieza para poder raciocinar e entender o jogo que nem ele entende. Porque às vezes tu vê o Messi, ele tá fora do jogo. Totalmente fora do jogo, caminhando, mas como eu acho que o Guardiola deu uma entrevista dizendo que ele não está fora do jogo, ele está mapeando os espaços, entendendo o adversário. Então, assim, não dá para exigir tudo de um cara, né? Mesmo que esse cara seja o Messi. E em cima, assim, dos resultados, né? Como o resultado, e principalmente em tiro curto, assim, faz diferença e muda o ambiente todo. O Scaloni vinha de 35 ou 36 jogos sem perder. Perdeu para a Arábia Saudita. Ele não mexia no time. Aí ele trocou 5, meio time. Aí já foi aquela confusão, imagino o que devem ter falado na Argentina, e aí ele engata. E aí isso virou um ponto positivo, ele mudar o time constantemente. Aí eu vi uma entrevista aqui na ESPN de um repórter falando que ele chegou, a mesa era redonda, e os caras sentavam em grupos de 6, agora a mesa é em U. E isso mudou a seleção argentina. Então, assim, quando se ganha, tudo vira maravilha. A o que a gente viu em algum clube aqui no Brasil dizendo que o treinador chegou e implantou algumas coisas e foi contra e chocou com os jogadores e o ambiente não pode fazer isso porque é cultural. Então, tudo em cima do resultado, né? E aí o comportamento do Messi, as mudanças. Hoje ele bota um terceiro zagueiro e a torcida adora. Tem Dybala no banco, tem Lautaro no banco. Hoje ele até pôs o Dybala para jogar no Di Maria no banco. Então, assim... É o ambiente que se criou, né? E eles chegam muito forte porque o Messi está num momento absurdo. E o Praz fala, a Nathalie tocou nesse ponto também. Eu acho que essa transformação, ou essa adaptação, acho que essa é a melhor palavra, a adaptação que o Scaloni encontrou para as necessidades que a Copa pediram, é um dos pontos fortes da Argentina no Mundial. Assim. Provavelmente, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o Regragui, o técnico de Marrocos, é o grande técnico da Copa do Mundo pelo que ele tem conseguido fazer e pela maneira que ele tem conseguido fazer com a seleção marroquina. Mas o que o Scaloni fez com a Argentina durante o Mundial é um ponto de destaque também, porque é o que o Praz falou. Depois da primeira derrota, acendeu um sinal de alerta enorme e foi preciso ele mexer estruturalmente na equipe. Verdade, de ele maneira estava no drástica. contrapé e voltou e deu tempo. E aí, contra o México, as mudanças que ele fez não surtiram efeito. Então, ele teve que mudar de novo no segundo tempo do jogo contra o México. Foi no segundo tempo do duelo com o México que entrou o Enzo Fernandes e que entrou o Julián Álvares. Ali muda a Copa da Argentina. E aí, pro terceiro jogo, depois da mudança, ele acha e ainda o time. assim, até o gol do Messi, o jogo tá amarradíssimo. Muito aí, contra a Holanda, ele não tinha o Di Maria 100%. Ele não tem um reserva do Di Maria, porque os jogadores se machucaram, para manter a estrutura da equipe. O que é que ele faz? Muda o sistema para espelhar a Holanda. 3 zagueiros. E aí, hoje, todo mundo sabe que o forte da Croácia é o meio-campo. O que é que ele faz? Povoa o meio-campo. Então, não só ele encontra as adaptações para o time dele, como ele passa nas quartas e na semifinal a adaptar o time dele em função do outro e consegue, com todas as mudanças, obter o resultado. Então, assim, não sei o que vai acontecer na final, mas o Lionel Scaloni é um dos grandes nomes da Copa do Mundo. O trabalho do ele colocou a mão no time o tempo inteiro, porque precisou. Demoraram 2 rodadas para ele, de fato, achar a formação, mas ele achou e o time segue. Zupac, eu só chamo a atenção por causa disso. Às vezes a gente não. As pessoas ligam muito ao resultado. Sim. Né? E aí ele era exaltado porque ele tinha uma equipe modelo e mantinha aquela equipe e conseguiu 35 jogos de invencibilidade. Agora ele é exaltado porque ele muda a equipe. Então, quer dizer, tu vê, são coisas que daqui a pouco, se tivesse um resultado ruim, provavelmente ele ia ser criticado por isso. Então a gente tem que ter muita calma para analisar em qualquer das circunstâncias, né? Pois é. Vamos começar agora com o Eduardo de Menezes. Eu fiquei curiosa para saber se mesa redonda ou mesa em U. E galera, Messi fazendo história na Copa do Mundo. Messi não tem nenhuma Copa ainda e pode dessa vez vencer, né? Mais uma final aí que o Messi está chegando. Lembrando que em 2014 a seleção da Argentina perdeu para a Alemanha. Agora tem a chance, não sabemos ainda. Amanhã temos mais um jogo de semifinal.
França e Marrocos. Quem vencer vai enfrentar a Argentina, né? Se for a França, eu coloco ainda a seleção da Argentina muito forte na final da Copa do Mundo. Depois dessa vitória contra a Croácia, eu digo que a Argentina vai brigar, né? Vai brigar de frente aí se for a França. Se for a França, para mim, a briga vai ser boa na final. E para mim, a Argentina tem grande possibilidade de vencer pelo seu jogo coletivo. Entendeu? Se for a seleção de Marrocos, eu já coloco a Argentina muito favorita. Muito favorita pelo estilo de jogo da Argentina. É a mesma coisa que a Croácia. O estilo que a Argentina conseguiu obter no jogo foi muito favorável para a Argentina e desfavorável para a seleção da Croácia, que não conseguiu fazer o jogo deles, um jogo que segura muito, muito toque de bola, e não funcionou com a seleção da Argentina. Algumas jogadas aí da Argentina deu certo. A Argentina não fez aquele jogo brilhante, mas foi um jogo muito bom e foi suficiente para conseguir a vitória e a classificação para a final da Copa do Mundo. É o que eu já tinha falado, quem viu meus vídeos antigos viu. Desde aquela vez que a Argentina perdeu o primeiro jogo, a Argentina poderia ter saído na primeira fase da Copa do Mundo. O Messi deu aquela declaração falando que a equipe jogou muito mal, entendeu? E no segundo jogo, você já via que a Argentina voltou com uma postura totalmente diferente lá na fase de grupos. Por isso que eu falei, essa derrota pode ter colocado a Argentina muito forte na Copa do Mundo, porque eles vão conseguir se superar nos próximos jogos. E foi exatamente o que aconteceu. A Argentina conseguiu se superar e agora está numa final de Copa do Mundo, né? Agora vamos ver o que vai acontecer nesse próximo jogo. E domingo tem a final da Copa do Mundo e também teremos aí o confronto em terceiro lugar, né? Que provavelmente vai ser a seleção da Croácia contra a França ou Marrocos, né? Provavelmente vai ser no domingo também a disputa de terceiro lugar. Geralmente é antes da final a disputa de terceiro lugar. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal e coloca nos comentários o que vocês acharam da vitória da Argentina e se a Argentina é a favorita a levar essa Copa do Mundo de 2022. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.